Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu a mão, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o mártir São Sebastião, tão popular no meio do nosso povo. E não tem como não parar para pensar como a força do Evangelho é capaz de conquistar as pessoas. Porque, na verdade, o que conquista o fiel, o devoto, é, sem dúvida alguma, o exemplo de vida que esse homem, de nome Sebastião, nos deixou. Uma confiança tão grande em Deus, que fez com que ele enfrentasse o momento mais difícil da sua vida, com a dignidade, com a cabeça erguida, sem temer aquilo que estava na frente dele. Quando a gente fala de uma pessoa de Deus, de um homem ou de uma mulher que dedicaram a sua vida a Deus, todas as leituras e os evangelhos se prestam para enobrecer as virtudes dessa pessoa. E hoje não é diferente. A coragem de Davi, que nós ouvimos na primeira leitura, é a mesma coragem que nós admiramos no mártir São Sebastião. Assim como Davi confiou no Senhor e enfrentou o gigante Golias, sem pensar duas vezes, armado com 5 pedrinhas e uma funda, que é um estilingue, é uma baladeira, como a gente costuma falar. Isso faz com que a gente perceba o quanto a fé é importante em nossas vidas. Como é bonito, meus irmãos e minhas irmãs, uma pessoa que realmente acredita, que confia no Senhor. E meditar a confiança em Deus, meditar sobre essa confiança no ano da misericórdia, é maravilhoso porque é uma das coisas que o Senhor nos pede, é que confiemos na sua misericórdia. Davi confiou, Sebastião confiou, assim como muitos homens e mulheres que nos precederam confiaram e foram capazes de enfrentar batalhas dificílimas, não difíceis, mas muito difícil mesmo.
foram capazes de enfrentar gigantes, que foram as dificuldades que se apresentaram às suas frentes, e, no entanto, não desanimaram, mas permaneceram firmes, sabendo em quem confiavam. Queridos irmãos e irmãs, procuremos por um momento meditar sobre a maneira como nós vivemos a nossa fé, as dificuldades que nós enfrentamos para sermos cristãos. Se não enfrentamos é porque de cristão não somos, não. Porque o cristão, ele enfrenta dificuldade. E a primeira dificuldade que ele enfrenta é contra os seus próprios defeitos, porque cada um de nós tem os seus defeitos que precisam ser superados, que precisam ser combatidos, que precisam ser vencidos. Depois que nós vencemos os nossos defeitos, nós começamos a perceber as outras dificuldades que vão se colocando em nossa frente e que não devem de maneira alguma ser desprezadas ou fazer com que nós tenhamos aquela atitude covarde de fuga. Não. O cristão enfrenta. O cristão enfrenta a dificuldade de cabeça erguida. É o que nos testemunha a história de São Sebastião, que era preferido pelo rei, pelo imperador. O imperador tinha uma grande afeição por ele, queria fazê-lo um dos grandes da sua corte, mas ele tinha que renunciar à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Será que hoje não acontece o mesmo por aí? Quantas pessoas que são tentadas a largar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo para seguir um determinado estilo de vida, para poder agir de uma maneira que, de maneira alguma, lhe permite de ser e testemunhar o nome de cristão. Mas Sebastião não se deixou conquistar por aquilo e continuou firme na sua fé, porque nosso Senhor Jesus Cristo, para ele, não era só um personagem importante da história, mas para ele era o único, o verdadeiro Salvador, aquele que podia lhe dar tudo o que ele precisava. Não era o imperador o seu Salvador. E por essa convicção profunda, Sebastião renuncia a tudo, não aceita nenhuma daquelas honrarias. E isso cria uma ira muito grande. Eu tenho a impressão que quando esses imperadores, esses senhores poderosos se iravam contra os cristãos, tinha também uma ponta de inveja muito grande, subtendida naquela ira. Era a inveja de verem como aqueles homens tinham sido transformados pela graça de Deus. Era a inveja por perceberem que fé alicerçada, que fé madura, que convicção profunda traziam em si. E aí, junto com a raiva, com aquela ira, com aquele ódio, alimentado de forma especial pelo demônio, porque pessoas que realmente não cultivavam nenhum desejo cristão, nenhuma vontade, nenhuma virtude. Então, naquele momento, eu acredito que se juntava também a inveja, porque o justo, ele não deixa de suscitar inveja no ímpio. O ímpio sabe que é mal, ele cultiva a maldade, mas ele tem inveja do justo, porque ele sabe que a maldade dele já foi vencida, a maldade dele não tem futuro nenhum. O mal, ele trabalha sabendo que já foi derrotado. É o mais estúpido que poderia se apresentar diante dos nossos olhos, é o malvado. O malvado, ele sabe que já está derrotado, que cedo ou tarde chega o dele, mas vai chegar. E nessa vida, enquanto que o homem justo olha para o futuro e vislumbra um horizonte maravilhoso, aquilo que Deus preparou para ele, a eternidade. E foi isso que fez com que São Sebastião enfrentasse esse martírio terrível que nós
imaginamos as dores por aquelas poucas flechas que a gente vê na imagem, né? Porque certamente não foram só aquelas 4 ou 5 flechas que o pessoal coloca nas imagens, foram várias. Nossos irmãos, os primeiros cristãos, sofreram muito fisicamente. Os castigos eram terríveis. Eu fico imaginando São Bartolomeu, que teve a sua pele arrancada, ele vivo, né? E assim a gente fica imaginando quantas atrocidades foram feitas, e no entanto o número dos cristãos só cresceu. À medida que faziam suas barbaridades, que matavam, que condenavam a esses suplícios terríveis, o número de cristãos só crescia, e crescia cada vez mais. E hoje nós estamos aqui também graças à coragem desses homens que tiveram realmente um grande amor e uma grande confiança em Deus. E é sobre essa confiança que eu queria que nós refletíssemos. Confiar em Deus. Que durante esse dia, lembrando de São Sebastião, lembrando da história do rei Davi, que ainda não tinha sido reconhecido oficialmente como rei, porque Saul ainda estava se achando tal, que nós tenhamos essa força interior, queridos irmãos e irmãs, também de nos preocuparmos com a nossa confiança em Deus. Confiarmos em Deus para quê? Para levarmos adiante os nossos propósitos, nossas promessas, não desistirmos diante das primeiras dificuldades que aparecem. Hoje nós vivemos numa sociedade muito estranha, um período muito difícil da humanidade, mas um período muito estranho em que as pessoas, na menor dificuldade, abandonam tudo. Quantos casamentos que acabam por causa disso? Parece uma dificuldade, temos uma incompatibilidade. Digo, vão rezar, vão pedir a graça de Deus, aproximem-se de Deus enquanto Ele se deixa encontrar. A pessoa passa a primeira dificuldade na vida consagrada, aí quer largar tudo, como se outra vida não tivesse a mesma dificuldade. O ser humano tem uma fraqueza para a dor que é uma coisa terrível. A menor dificuldade já é motivo para desistir. Que nós tenhamos a graça de lembrar desses grandes exemplos que nos precederam, desses grandes personagens da história do cristianismo, que confiaram no Senhor de tal maneira que foram fortes o suficiente para enfrentar as maiores dificuldades, não dificuldade pequena. Imaginem só que aquelas flechas que Sebastião suportou na sua carne foram antecipadas por muita gozação, por muito escárnio. Disseram certamente muita coisa, humilharam, fizeram com que ele se sentisse por um momento até tentado, mas a força da fé, a confiança foi tão grande que ele não deixou que aquelas palavras, que aqueles gestos, que aqueles insultos que ele recebia, que o medo daquilo que o aguardava, que era uma morte cruel, ele se transformou em alvo. O alvo para as flechas dos outros companheiros que também eram soldados como ele. Pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, na confiança de Davi, um menino pequeno diante daquele grande soldado, um guerreiro acostumado a combater, e no entanto a confiança em Deus faz com que ele saia vitorioso na batalha, porque quem confia no Senhor é como o monte de Sião, nada o pode abalar, porque é firme. Essas palavras do Salmo nos animem para que também nós cresçamos cada dia na confiança em Deus. Mas é preciso rezar. Ninguém aprende a confiar em Deus assim, de qualquer jeito. Não. É preciso cultivar uma vida interior. São Sebastião, o próprio Davi, naquele momento, pessoas que cultivavam uma vida de oração, que escutavam a palavra do Senhor, meditavam sobre ela. Eu fico pensando naquelas 5 pedrinhas que ele coloca
lá no alforje dele, Davi, as 5 pedrinhas, nos lembram até os 5 livros da lei, o Pentateuco, né? É uma questão que a gente não deixa de pensar. Assim como as pessoas olham e dizem, eram 5 pedrinhas que ele colocou, eu digo, não, era também a confiança que ele tinha no Deus de Israel, no único e verdadeiro Deus, no Deus de seus pais. E foi em nome desse Deus que ele encontrou a coragem para enfrentar aquela batalha. Que nós também, confiando em Deus, tenhamos a coragem de enfrentar as nossas batalhas. E que o exemplo de São Sebastião nos fortaleça na fé, para que nós não sejamos covardes e fujamos na primeira dificuldade. A nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, a confiança na Santíssima Eucaristia. Imaginem só que São Sebastião muitas vezes se fortaleceu e encontrou a coragem também recebendo a Santíssima Eucaristia, participando da celebração da Santa Missa, ouvindo dos apóstolos, aqueles que conheceram os apóstolos, os relatos fiéis de tudo que o Senhor falou, de tudo que o Senhor realizou. E essa confiança em sua alma foi tão grande que ele permaneceu firme mesmo no momento mais difícil. Abramos os nossos olhos e, mais do que isso, abramos o nosso coração para cultivarmos uma vida interior verdadeira, para sermos homens e mulheres de oração. Ninguém pense que basta rezar uma vez ou outra, não. Nós temos que cultivar uma vida de oração constante, constante. A todo momento nós temos que rezar. Quem não reza a todo momento, não reza. Porque o espaço entre uma oração desconfiada que se faz de manhã e uma outra noite, quando se faz, é muito grande, diante das dificuldades, dos problemas, das provações que a gente tem que enfrentar. O diálogo interior, ontem na missa das 18 horas eu falei sobre isso. É necessário cultivar um diálogo constante com Deus, conversarmos com Deus e permitirmos que Ele haja em nossas vidas. Que São Sebastião interceda por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.